Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. As palavras de Feng Xuanian estavam carregadas de tentação. Apenas o prestígio de ser a maior guilda de toda a região leste do Reino Estrela-Lua já faria muitos lutarem por isso. Essas mesmas palavras provavelmente foram usadas para atrair o tirano solitário a cooperar com o submundo naquela época. Sob o estandarte do jogador número 1 no ranking, somado ao apoio secreto do submundo, a Estrela Negra conseguiu alcançar fama rapidamente, tornando-se uma guilda capaz de rivalizar até mesmo com a poderosa Ouroboros. Então é assim. Shi Feng finalmente entendeu. Ele finalmente compreendeu por que a Estrela Negra conseguiu se tornar tão impressionante do nada, com especialistas surgindo na guilda como mágica. Seu crescimento abrupto se devia inteiramente ao apoio secreto do submundo. No entanto, agora que havia estabelecido uma residência de guilda, o submundo não pôde deixar de reconsiderar seus planos originais, daí seu interesse em investir na Asa Zero. Shi Feng não pôde deixar de reconhecer que o submundo era realmente impressionante. Eles estavam dispostos a apoiar uma guilda completamente diferente, mesmo ao custo de sacrificar todos os seus investimentos anteriores. Para um observador externo, tal ação pareceria pura loucura. No entanto, Shi Feng sabia que a decisão do submundo era, na verdade, muito sábia. Era óbvio, à primeira vista, o enorme impacto que uma residência de guilda teria no sucesso de uma guilda. Se fosse ele, também escolheria agir assim. Mestre Chama Negra, você deve saber que há mais de 20 cidades apenas na região leste do Reino Estrela-Lua. Se o Mestre Chama Negra aceitar nossa proposta, no futuro, você se tornará o governante absoluto dessas mais de 20 cidades. Além disso, embora o submundo esteja investindo na Asa Zero, não interferiremos diretamente na administração da guilda. Em vez disso, forneceremos um grande financiamento e mão de obra, Feng Xuanian falou lentamente, em um tom tentador. Nós do submundo já decidimos que, assim que o Mestre Chama Negra concordar, injetaremos imediatamente 1 bilhão de créditos na Asa Zero, além de fornecer 100 moedas de ouro por semana à guilda. Adicionalmente, também forneceremos 100 especialistas e um esquadrão de guardas do submundo para o Mestre Chama Negra comandar como desejar. Se a Asa Zero se desenvolver bem, o submundo investirá ainda mais no futuro. Mestre Chama Negra, o que acha? Feng Xuanian interpretou o silêncio anterior de Shi Feng como hesitação, acreditando que ele estava considerando a proposta. Por isso, tornou a oferta ainda mais atraente. Em domínio de Deus, o principal motivo para se estabelecer uma guilda não era ganhar dinheiro e obter status? Para uma guilda recém-fundada, 1 bilhão de créditos era definitivamente uma quantia astronômica. Até mesmo uma grande corporação em uma cidade não conseguiria facilmente dispor de 1 bilhão de créditos. Recentemente, devido à popularidade explosiva do domínio de Deus, o número de corporações investindo no jogo vinha aumentando continuamente. O valor das guildas em domínio de Deus também disparou abruptamente. Mesmo assim, uma guilda de terceira linha, com 20 a 30 mil membros, valeria no máximo 200 a 300 milhões de créditos. Enquanto isso, a Asa Zero tinha apenas alguns milhares de membros. Embora tivesse fama e especialistas, seu valor ainda não chegava a 1 bilhão de créditos. Considerando o valor de uma residência de guilda, a Asa Zero valeria no máximo 500 milhões de créditos. Portanto, seria completamente lógico Shi Feng recusar uma oferta de 1 bilhão de créditos. Gostaria de saber quantas ações o jovem mestre Feng pretende adquirir? Shi Feng perguntou, com um sorriso indiferente. Não muitas, apenas 50%. Em troca de 50% das ações da Asa Zero, você receberá 1 bilhão de créditos, além de muitos especialistas para auxiliá-lo. Acredito que nenhuma outra corporação estaria disposta a oferecer um preço tão alto. Feng Xuanian respondeu com confiança. Shi Feng apoiou o queixo na mão, mergulhando em profunda contemplação. Pouco depois, respondeu lentamente. Embora sua oferta seja realmente atraente, 50% das ações da guilda é simplesmente demais. Estou disposto a vender no máximo 10%. Embora a oferta de 50% de Feng Xuanian parecesse justa, era na verdade um truque para baixar a guarda de Shi Feng. Na realidade, deter 50% das ações da Asa Zero equivalia a controlar totalmente a guilda. Afinal, quando Shi Feng fundou a guilda, ele não ficou com 100% das ações, uma pequena parte foi dada para a Rosa d'Água. Se Feng Xuanian comprasse 1% das ações de Rosa d'Água, ele teria 51% da guilda. Nesse momento, suas palavras se tornariam lei na Asa Zero, e Shi Feng acabaria como em sua vida passada. Ele jurou nunca mais permitir que algo assim acontecesse novamente. 10%. Feng Xuanian mal pôde acreditar no que ouviu. Ele estava disposto a gastar 1 bilhão de créditos na Asa Zero, e em troca receberia apenas 10% das ações? Shi Feng realmente achava que a Asa Zero era a guilda número 1 do Reino Estrela-Lua? Vice-líder Feng, deve achar que a quantia que estou oferecendo é muito baixa, não é? Shi Feng perguntou, ainda com seu sorriso indiferente.
É normal que pense assim. No entanto, o que quero dizer é que 1 bilhão de créditos realmente não é uma quantia tão grande. Já estou dando bastante honra ao jovem mestre Feng ao oferecer 10% das ações da Asa Zero. Se fosse qualquer outra pessoa aqui hoje, ofereceria no máximo 1%. Na verdade, Xi Feng não estava sendo arrogante. Apenas as moedas de ouro que ele tinha em mãos já ultrapassavam 10 mil. Se convertidas em créditos, valeriam pelo menos 200 milhões. Sua renda diária também aumentava continuamente. Só os benefícios que ele poderia obter da empresa de comércio Estrela Cadente já ultrapassavam em muito 1 bilhão de créditos. Sem mencionar que a residência da Asa Zero estava localizada em um ponto estratégico como a Mansão do Sol Roxo. A Mansão do Sol Roxo era o melhor local para se estabelecer uma residência de guilda na cidade do Rio Branco. Ocupava uma área vasta, maior que um campo de futebol, capaz de abrigar 50 mil pessoas. No estado atual da cidade do Rio Branco, onde cada centímetro de terra valia ouro, mesmo após uma década do lançamento do domínio de Deus, o terreno da Mansão do Sol Roxo ainda valeria mais de 10 bilhões de créditos. Como capital do reino Estrela Lua, por trás da aparência próspera da cidade Estrela Lua havia pilhas e pilhas de ossos brancos como pérolas. No momento em que Xi Feng chegou à cidade, já pôde sentir o forte cheiro de sangue no ar. Enquanto caminhava pelas movimentadas ruas da cidade Estrela Lua, nenhum dos jogadores que ele viu pertencia a guildas pequenas ou desconhecidas. Em vez disso, todos os jogadores de guilda que encontrou eram membros de guildas de terceira linha ou superior. Quanto às guildas não classificadas, Xi Feng podia imaginar onde elas tinham ido parar. Elas definitivamente haviam sido completamente anexadas por essas grandes guildas. Além disso, o nível médio dos jogadores na cidade Estrela Lua era muito alto. Em termos de equipamento, os jogadores da capital também estavam um degrau acima dos da cidade do Rio Branco. Originalmente, era raro encontrar jogadores comuns usando equipamentos de bronze. Na cidade Estrela Lua, no entanto, isso não era incomum. Xi Feng até avistou alguns jogadores independentes com equipamentos de grau ferro misterioso ou superior. Quanto aos jogadores que exibiam emblemas de guilda, a maioria estava equipada com itens de ferro misterioso. Alguns membros de elite das guildas até possuíam conjuntos completos de ferro misterioso. Os padrões da cidade Estrela Lua claramente superavam os da cidade do Rio Branco. No entanto, se esses jogadores fossem comparados a Xi Feng, ainda estariam quilômetros atrás. Ao chegar na cidade Estrela Lua, Xi Feng removeu seu disfarce de chama negra, optando por circular pela cidade com sua aparência original de Ye Feng. Por isso, não se preocupou em esconder os equipamentos que trajava. Embora Xi Feng tivesse desativado o efeito luminoso inerente aos equipamentos de ouro negro, não havia como disfarçar o design impressionante dos itens em si. Além disso, as duas armas em sua cintura, a lâmina abissal e o flagelo dos demônios, tinham uma qualidade impossível de discernir apenas pela aparência. No geral, seu equipamento atraía olhares laterais de todos os jogadores que passavam por ele. Xi Feng era como uma celebridade famosa percorrendo as ruas da cidade Estrela Lua, era impossível manter um perfil baixo, mesmo que quisesse. No entanto, ele ignorou os olhares fixos, concentrando-se apenas em sua tarefa. Ao chegar em uma nova cidade, Xi Feng primeiro visitou o leilão por força do hábito, pretendendo avaliar as condições do mercado local. Como capital, cidade Estrela Lua estava geograficamente localizada no centro do reino Estrela Lua. Portanto, todo o comércio das regiões norte, sul, leste e oeste passava por ela. No passado, durante o auge do reino, cidade Estrela Lua controlava um quarto de todo o volume comercial do reino. Dava para imaginar o quão movimentado era o comércio na capital. Se alguém dominasse cidade Estrela Lua, os lucros diários seriam astronômicos. Em comparação, os lucros diários de 1.600 a 1.700 moedas de ouro da empresa de comércio Estrela Cadente eram insignificantes. Com um volume de comércio tão grande disponível, seria mentira dizer que Xi Feng não tinha ambições a respeito. Infelizmente, a Asa Zero estava apenas começando sua jornada. Ainda levaria muito tempo até que ele pudesse tentar obter uma fatia do mercado da cidade Estrela Lua. Hoje, Xi Feng estava aqui apenas para lançar as bases para sua eventual entrada no futuro. O leilão da cidade Estrela Lua também era o maior do reino Estrela Lua. Quando um jogador registrava um item aqui, ele ficava disponível para compra nas dezenas das cidades vizinhas. Era muito mais impressionante do que o leilão da cidade do Rio Branco. Além disso, quando jogadores de outros reinos desejavam visitar o reino Estrela Lua, ou quando os próprios jogadores do reino queriam ir para outro país, precisavam passar por cidade Estrela Lua, já que era a capital. Essa situação também levava jogadores de outros reinos a venderem seus itens no leilão da capital. Portanto, havia uma variedade enorme de itens disponíveis, e nenhum outro leilão do reino poderia sonhar em se igualar a ele. Essa também era uma das razões pelas quais muitos jogadores vinham voluntariamente comprar ou vender itens aqui. O interior do leilão estava repleto de jogadores. Após entrar, Xi Feng rapidamente encontrou um canto tranquilo e se sentou.
Em seguida, abriu a interface do leilão e começou a navegar silenciosamente pelos itens. Irmão Lâmina, olha o equipamento incrível daquele cara. Minha habilidade Olhos de Águia permite identificar qualquer arma ou equipamento até grau ouro fino, mas quando tentei ver os itens dele, muitos apareceram como não identificáveis. Um patrulheiro magricela chamado Trovão Imperial disse animado, babando ao ver o equipamento de Shifeng. O quê? Não identificáveis? Não me diga que ele está usando equipamento de ouro negro. Trovão Imperial, sua habilidade está com problemas? Nem mesmo os líderes da Ouroboros ou da Aliança Estelar teriam tanto equipamento de ouro negro assim. Lâmina sem vida, um berserker robusto, argumentou rindo. Irmão Lâmina, você sabe que essa habilidade de identificação minha veio de uma missão única avançada. Quando ela já me falhou antes? Trovão Imperial respondeu sério. Lâmina sem vida assentiu, sua expressão ficando grave. Ele então olhou para Shifeng, sentado em uma cadeira de pedra, e percebeu que não reconhecia o jogador. Yifeng? Ele não é um especialista da cidade Estrela-Lua. Deve ter vindo de outra cidade. Após usar uma habilidade de identificação em Shifeng, Lâmina Sem Vida soube imediatamente que ele não era um jogador da capital. Lâmina Sem Vida era uma figura relativamente famosa no Reino Estrela-Lua. Ele já havia encontrado muitos jogadores e conhecia a maioria dos especialistas da cidade. Quanto aos que ainda não conhecia pessoalmente, ao menos sabia seus nomes. Mesmo assim, nunca tinha ouvido falar de um especialista chamado Yifeng. Ainda assim, parece que já ouvi esse nome em algum lugar. Lâmina Sem Vida mergulhou em pensamento. Lembro de ter visto nos fóruns oficiais. Será que ainda consigo encontrar? Pensando nisso, ele abriu os fóruns e começou a buscar informações sobre um jogador chamado Yifeng. Nesse momento, Trovão Imperial usou Olhos de Águia no emblema da guilda no peito de Shifeng. Imediatamente, uma expressão chocada surgiu em seu rosto, seguida por grande animação. Trovão Imperial, o que houve? Lâmina Sem Vida perguntou curioso. Era a primeira vez que via Trovão Imperial com tal expressão. No passado, ele nem mesmo reagiu assim ao avistar um chefe de campo de nível Lorde. Irmão Lâmina, ele é da Asa Zero. Trovão Imperial disse empolgado. Asa Zero? O que eles estariam fazendo aqui? Lâmina Sem Vida perguntou intrigado. Neste ponto, ninguém no Reino Estrela-Lua não conhecia a Asa Zero. Afinal, era a primeira guilda do reino a possuir uma residência própria. Além disso, abrigava muitos especialistas. Até o jogador mais bem classificado do ranking do reino era membro da Asa Zero. Não apenas a guilda era extremamente misteriosa, mas também contava com o forjador-chefe do reino fornecendo equipamentos. Inúmeros jogadores desejavam entrar na Asa Zero. Infelizmente, a guilda só recrutava na cidade do Rio Branco. A menos que jogadores de outras cidades migrassem para lá, não teriam chance de se juntar a ela. Nesse momento, Lâmina Sem Vida também encontrou informações sobre Yifeng nos fóruns. Além de descobrir que Yifeng era o autor do Guia da Cidade do Rio Branco, ele também encontrou algumas gravações de suas batalhas. Entre elas, o vídeo de Yifeng lutando sozinho contra centenas de membros da União Marcial ainda estava entre os 30 mais vistos. O vídeo até recebeu o título de vídeo instrucional do espadachim de nível divino. Então ele é o especialista de nível divino, e Yifeng, Lâmina Sem Vida ficou extremamente surpreso. Nunca imaginou que teria a chance de conhecer um especialista tão renomado. Enquanto Lâmina Sem Vida e Trovão Imperial observavam Shifeng, ele, com seus sentidos aguçados, já havia notado os dois. O interesse que emitiam era muito forte. Além disso, o fervor em seus olhares tornava impossível não percebê-los, mesmo sem tentar. E eu me perguntando quem estava me espionando. Afinal, eram Lâmina Sem Vida e Trovão Imperial. Shifeng lançou um breve olhar para os dois admiradores, enviando-lhes um leve sorriso. Ele já esperava muito tempo por um encontro com esses jogadores famosos. Antes mesmo de começarem a jogar Domínio de Deus, eles já eram um grupo independente relativamente famoso. No mundo dos jogos, eram chamados de Grupo Flecha Afiada. Após entrarem em Domínio de Deus, brilharam ainda mais. No passado, a equipe que formaram conseguiu invadir várias masmorras de grupo que até as forças principais de guildas de primeira linha não conseguiam enfrentar. Enquanto isso, o líder da equipe, Lâmina Sem Vida, também ganhou o apelido de O Assombrador. Irmão Lâmina, uma chance como essa não vai cair no nosso colo duas vezes. Por que não vamos nos apresentar? Quem sabe, podemos até nos tornar amigos. Trovão Imperial sugeriu a Lâmina Sem Vida. A sugestão de Trovão Imperial fez Lâmina Sem Vida refletir por um momento. Logo depois, ele respondeu com um aceno de cabeça. Como diz o ditado, um novo amigo é uma nova oportunidade. Para ter sucesso em um jogo, uma rede extensa de contatos era essencial, especialmente quando se tratava de amigos que eram especialistas. Se formos nos aproximar dele assim de repente, precisamos tomar cuidado com nossas palavras.
Todo especialista tem sua personalidade única, alguns podem ser extrovertidos, outros indiferentes, e outros arrogantes. Seria contraproducente se acabássemos provocando-o sem querer. Lâmina sem vida sussurrou. Ah, é claro que sei disso. Trovão Imperial riu. Sabe mesmo? Lâmina sem vida revirou os olhos. Você ainda se lembra de como conseguiu provocar Yuan Fei, um dos 10 melhores novatos do mundo dos jogos, na última vez? A culpa foi dele por exagerar. Ele tentou rolar dados por todo o equipamento que conseguimos daquele chefe. Trovão Imperial ainda guardava rancor do jogador chamado Yuan Fei. Quando haviam descoberto um chefe de campo de nível Lorde anteriormente, eles gentilmente convidaram Yuan Fei para enfrentá-lo juntos. Após a derrota do chefe, os itens foram distribuídos usando o sistema de rolagem de dados, já que mais de uma dúzia de jogadores participaram. Era lógico que cada membro da equipe rolaria apenas pelos itens que precisava. No entanto, contrariando o costume, Yuan Fei rolou por todos os itens que o chefe deixou cair. Suas ações deixaram claro que, se não pudesse usar os itens, pelo menos poderia vendê-los. Você poderia ter apenas conversado sobre o assunto. No pior caso, poderíamos simplesmente parar de contatá-lo, não havia necessidade de nos tornarmos inimigos. Mas você escolheu brigar com ele sem nem tentar resolver as coisas. Isso não é como se faz amigos, é como se faz inimigos. Yuan Fei ainda guarda rancor de nós até hoje. Lâmina sem vida se sentiu sem palavras ao relembrar o incidente. Yuan Fei era um dos 10 melhores novatos do mundo dos jogos virtuais deste ano, e a Aliança Estelar até lhe oferecerá um salário anual de 2 milhões de créditos para recrutá-lo. Enquanto isso, apenas por sua equipe ter provocado o rancoroso Yuan Fei, eles sofreram muita opressão da Aliança Estelar, dificultando sua estadia na cidade Estrela-Lua. Se não fosse pelo fato de Lâmina sem vida ser conhecido do líder da Aliança Estelar, esse assunto nunca teria sido resolvido, e sua equipe teria sido expulsa da cidade há muito tempo. Eu entendo. Não vou repetir os mesmos erros. Trovão Imperial falou em tom suave. Na verdade, ele também reconhecia seu erro passado. No entanto, não era fácil controlar seu temperamento explosivo. Enquanto os dois conversavam baixinho a caminho de Shifeng, ele já havia compreendido as tendências gerais do mercado na cidade Estrela-Lua. No geral, os itens vendidos aqui eram mais baratos do que na cidade do Rio Branco. Na cidade do Rio Branco, um pacote de pedras duras podia ser vendido por 10 moedas de prata. Aqui, no entanto, cada pacote estava sendo vendido por apenas 9 moedas de prata. O mesmo valia para pedras de amolar. Na cidade do Rio Branco, cada pacote era vendido por 35 moedas de prata, enquanto aqui custava apenas 32. Apenas as pedras de amolar avançadas tinham o mesmo preço em ambas as cidades, custando uma moeda de ouro por pacote. Por outro lado, armas e equipamentos de ferro misterioso vendidos aqui eram pelo menos 10% a 20% mais caros do que na cidade do Rio Branco. Quanto aos itens de prata secreta, os preços eram 30% a 40% mais altos. Com mais jogadores ao redor, os recursos disponíveis também são maiores em volume. Mesmo que equipamentos de ferro misterioso sejam tão raros na cidade do Rio Branco, aqui na cidade Estrela-Lua, esses itens parecem abundantes. Tem até alguém vendendo equipamento de prata secreta. Como esperado da capital, o número de especialistas aqui é muito maior do que em outras cidades. Apenas olhando os itens à venda no leilão, Shifeng podia sentir claramente a intensidade da competição na cidade Estrela-Lua, com equipamentos de alta qualidade em grande demanda. Era justamente essa competição feroz que produzia mais especialistas aqui. Para sobreviver nesta cidade, era preciso dar duro e constantemente buscar maneiras de se superar, escalando gradualmente os degraus dessa cidade próspera. Caso contrário, como explicar o aparecimento de um precioso equipamento de prata secreta no leilão? Era simplesmente impossível que guildas vendessem quaisquer armas ou equipamentos de ferro misterioso ou superior. Afinal, esses itens eram materiais estratégicos para uma guilda. No máximo, vendiam equipamentos produzidos por seus próprios ferreiros. No entanto, onde encontrariam um ferreiro capaz de produzir equipamentos de prata secreta? Até Shifeng, que possuía muitos itens de apoio, não conseguia produzi-los facilmente. Era óbvio que outros ferreiros só deveriam ser capazes de produzir equipamentos de bronze ou, no máximo, ferro misterioso neste estágio do jogo. Portanto, as armas e equipamentos de prata secreta à venda no leilão definitivamente eram ofertas de equipes independentes. Seu objetivo ao vendê-los era simplesmente fortalecer suas equipes e obter os fundos necessários para cobrir seus gastos. O número de equipes independentes na cidade do Rio Branco capazes de obter equipamentos de prata secreta poderia ser contado nos dedos de uma mão. Pelo que Shifeng sabia, a única equipe capaz de tal feito eram os Cavaleiros do Santo Graal, que ele encontrara por acaso anteriormente. Por outro lado, havia várias dessas equipes na cidade Estrela-Lua. Dava para imaginar a diferença entre as duas cidades.
Se eu quiser entrar no mercado da cidade Estrela-Lua, parece que vender equipamentos de alto nível seria a maneira mais eficaz. Nesse momento, o conjunto de escamas de dragão de grau ouro fino surgiu em sua mente. Ele achou que não seria má ideia usar esse conjunto para se estabelecer no mercado da capital. No entanto, seu nível de forja ainda era muito baixo. Creme de Cacau também era apenas uma aprendiz de forja avançada no momento, ainda lutando para se tornar uma verdadeira forjadora. Além disso, outra condição precisava ser atendida para que Xifeng entrasse no mercado da cidade Estrela-Lua. Atualmente, sua guilda estava baseada apenas na cidade do Rio Branco. Se ele estabelecesse uma filial aqui agora, ela seria imediatamente aniquilada pelas grandes guildas da capital. Portanto, o que ele precisava no momento era de uma loja para fazer negócios. No entanto, sem falar em uma loja, mesmo para montar uma barraca, ele primeiro precisaria se tornar um nobre menor da cidade Estrela-Lua. Quanto a estabelecer uma loja, no mínimo, precisaria do título de barão. Como esperado, se eu não resolver essa questão da loja, não terei como entrar no mercado da cidade Estrela-Lua. Afinal, a taxa de processamento de 15% do leilão era simplesmente cara demais. Mais importante, colocar itens no leilão era algo que apenas equipes ou jogadores independentes fariam. Se alguém desejasse se desenvolver e ganhar grandes somas de dinheiro e fama, uma loja própria era essencial. Olá, amigo. Me chamo Lâmina Sem Vida. Vendo que você veio ao leilão, imagino que esteja aqui para vender algum equipamento, certo? Sou um tanto conhecido na cidade Estrela-Lua e tenho vários canais de venda. Se quiser vender seu equipamento por um bom preço e seus atributos forem bons, posso ajudar, Lâmina Sem Vida disse ao se aproximar, com um sorriso. Vender equipamento? Xifeng olhou para seu próprio visual, percebendo que suas armas e equipamentos eram muito melhores do que os de qualquer outro no leilão. Do ponto de vista de um observador, ele definitivamente não teria interesse nos itens à venda. Nesse caso, a possibilidade de estar aqui para vender equipamentos obsoletos era alta. Imediatamente, ele balançou a cabeça. Não, você entendeu errado. Só vim dar uma olhada. Desculpe, foi mal entendido meu, Lâmina Sem Vida rapidamente respondeu, envergonhado por ter agido precipitadamente. Na verdade, não estou tentando ganhar taxas de intermediário. Só queria fazer sua amizade. Este aqui é um irmão meu, Trovão Imperial. Trovão Imperial acenou com a cabeça em resposta, ainda um pouco atordoado, completamente hipnotizado pela aparência elegante da lâmina abissal e do flagelo dos demônios vistos de tão perto. Armas de ouro negro. Nem mesmo o líder da Aliança Estelar, uma guilda de primeira linha, possuía armas tão poderosas. Trovão Imperial se perguntou que tipo de atributos tais armas poderiam ter. Quanto superavam a arma de prata secreta que ele usava? Vendo seu companheiro encarando fixamente as armas na cintura de Xifeng, com saliva quase escorrendo, Lâmina Sem Vida deu uma palmada nas costas de Trovão Imperial. Ele então riu sem graça e disse a Xifeng. Por favor, desculpe-o. Ele normalmente não age assim. Xifeng já jogava Domínio de Deus há muitos anos, e seu olho para pessoas ainda era bastante preciso. Naturalmente, ele percebeu que os dois jogadores diante dele não tinham mais intenções, estavam genuinamente tentando se aproximar. Além disso, pelas histórias que ouvirá sobre Lâmina Sem Vida e Trovão Imperial no passado, ele tinha uma boa noção de suas personalidades. Definitivamente não eram pessoas vilanescas. Lâmina Sem Vida era do tipo calmo e silencioso. Quanto a Trovão Imperial, embora impulsivo, era um homem íntegro. Sem problemas. Percebo que o irmão Imperial é um homem direto. Xifeng acenou com a mão, rindo. Se o irmão Lâmina deseja ser amigo, seria uma honra para mim. Os olhos de Lâmina Sem Vida brilharam imediatamente. Ele não esperava que Xifeng fosse tão fácil de lidar, com uma atitude tão descontraída. Assim, os dois rapidamente começaram a conversar. Quando tocaram no tópico de técnicas de combate, Xifeng chocou Lâmina Sem Vida profundamente com suas palavras. Foi então que Lâmina Sem Vida finalmente entendeu por que o público aclamava Xifeng como um especialista de nível divino. Após mais de meia hora de conversa, Xifeng conseguiu obter uma compreensão mais detalhada da situação na cidade Estrela-Lua, graças à Lâmina Sem Vida. Aprendi muito com nossa discussão. Se não fosse pelo irmão Efeng, talvez eu nem soubesse que tal técnica de combate existia. Esse conhecimento é simplesmente inestimável para invadir masmorras, Lâmina Sem Vida disse com sinceridade. Ele então pegou uma ferramenta especial de suas costas e a apresentou a Xifeng. Este anel é o único item que posso oferecer como agradecimento. Irmão Lefeng, por favor, aceite. Caso contrário, minha consciência não me deixará em paz. Fim dos capítulos do 283 ao 285. É isso pessoal, se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui, até a próxima, e tchau.